pessoal, tudo bem? Aqui é a arquiteta urbanista Camila Amaro, professora na Unidep e no Centro Universitário Anhanguera. E eu tô aqui com mais um vídeo para vocês com essa área temática de conforto ambiental. Esse vídeo é sobre acústica arquitetônica e a gente vai falar sobre legislação e normas. Tá? Então, quem quiser se preparar, pegue aí um cafezinho, uma água, um pouquinho de água para vocês e fiquem aqui alguns minutos comigo para a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em conforto acústico, muitas vezes as pessoas pensam que é um luxo, que é só para você dar uma qualidade a mais, um algo a mais para o ambiente. E na verdade não é bem assim, né? A gente tem bibliografia técnica, como as NBRs, as normas internacionais, a gente tem legislação federal, legislações em nível municipal também. Por exemplo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos as nossas leis municipais que especificam alguns detalhes que na lei federal a gente não tem, tá? Então é bacana a gente saber onde eu estou fazendo o projeto e quais características e implicações eu posso ter relacionadas a isso, né? Outra coisa interessante são as certificações ambientais, a parte de etiquetagem de edifícios, é mais voltada para a construção sustentável, mas ela tem toda essa parte de acústica embutida, inserida nela. E a gente tem vários pré-requisitos que devem ser colocados se o profissional estiver trabalhando com certificação ambiental, por exemplo. Tá? E além disso, a gente tem bibliografia, que são autores que trabalham na área, então eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. A gente tem a Associação Proacústica também, que é uma associação brasileira para qualidade acústica, que produz, que elabora manuais também de acústica arquitetônica e outros, enfim, promove eventos, enfim. Então eu vou falar um pouquinho de tudo isso aqui hoje para vocês e para os meus alunos de graduação, isso está inserido nessa nossa etapa de sala de aula, agora no caso uma aula virtual, tá bom? Então, quando a gente olha para esse slide, a gente começa a ver já um desses elementos, né? Isso aqui é um gráfico que mostra na parte horizontal dele uma barra com as frequências em hertz ou ciclos por segundo, e na vertical ele dá a pressão sonora em decibel. E isso já é divulgado, né, desde os anos 70, que é essa autoria, como uma classificação do que seria um ambiente calmo, depois ruidoso, mas que não promove nenhum perigo para o ser humano, até um que vai provocar um perigo de surdez, ou até por uma exposição, mesmo que acidental, você já pode ter um comprometimento dos tímpanos. Então vejam que a gente já tem uma padronização quando estudamos essa vertente de conforto ambiental, ok? Aqui, no segundo momento, eu venho com uma NBR muito famosa, que é a 10152. Ela fala sobre níveis de ruído para conforto acústico, tá? Então, o que ela fala? Deixa eu até pegar o grifa-texto aqui. Tá? Essa NBR, depois vocês peguem lá no ambiente virtual de vocês. Quem é meu aluno, quem não é, tem que entrar no catálogo da ABNT e baixar mediante pagamento, tá bom? Então, a 10152, ela vai estipular, por exemplo, tabelas de nível máximo de ruído dentro de um recinto, dentro de ambientes construídos, tá? Ela que estipula isso, tá bom? Então, tem alguns cálculos embutidos de logaritmo, depois, mais pra frente, a gente vai discutir sobre esses cálculos, tá bom? Essa é uma das tabelas com os valores máximos de níveis sonoros aceitáveis por ambiente, tá? Aqui eu separei o NC, que é o nível de conforto dentro dos ambientes. E como a gente pode ver, aqui eu já tenho essa padronização. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma loja,
tá? Digamos que você esteja fazendo uma galeria com várias lojas, ou eu estou fazendo escritórios, né? Uma galeria de escritórios, um projeto que vai ter aí salas de reunião, tá? Salas para nós arquitetos urbanistas, né? Trabalhar no AutoCAD, com bastante computador, tá? Então, aqui ele já dá um nível máximo aceitável dentro desses recintos. Mas e aí, Camila, como que eu faço para me atentar se o meu projeto vai estar dentro disso ou não? Você tem duas formas, ou você faz o cálculo matemático, ou você faz a medição sonora no local. Se você está fazendo um projeto do zero, você vai ter que se atentar a todos os materiais, o sistema construtivo, a vedação, a instalação desses materiais, tudo isso bem detalhado no seu projeto executivo, para que na hora da obra isso seja feito corretamente e você alcance esse nível máximo aí permitido, ou menos, né? Para você ter um conforto dentro desses ambientes. Tá? Se já é uma reforma, você está trabalhando com reforma, você vai partir para a medição sonora, vai pegar um sonômetro e vai fazer a medição no local. A gente vai ver isso aqui hoje também, tá bom? Quando a gente fala em legislação federal, é importante a gente se atentar para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA. Ele tem a resolução CONAMA número 1 e número 2, que são dos anos 90, tá? Então, a resolução número 1, ela vai estabelecer alguns critérios e padrões e normas reguladoras de poluição sonora, tá? Então, esse ano, a gente está num ano internacional de combate à poluição sonora. Não sei se vocês estão sabendo. Inclusive, esse evento internacional ele foi adiado para 2021 devido à pandemia, né, Covid-19 que nós estamos vivendo. Mas esse é o ano internacional de combate a essa poluição sonora urbana. E além disso, nós temos esse ano um seminário ibero-americano que vai ser em setembro lá em Florianópolis. Por enquanto também não teve alteração de data. E para quem quiser, ainda dá tempo de submeter artigo até o dia 30 de março. Tá? Então, estão com inscrições abertas para submissão de artigo até o dia 30 de março. Na verdade, você precisa submeter só um resumo. Tá? E depois, quem quiser, termina de elaborar o artigo e vai para o evento em setembro. Se tiver tudo ok, senão eles podem acabar transformando o evento em evento virtual, alguma coisa assim, devido a essa pandemia. Mas eu acredito que até setembro a gente já vai estar livre de tudo isso, já vai estar tudo ok, né? Então, ela é sobre poluição sonora. E a número 2, ela estabelece normas, métodos e ações para controlar esse ruído excessivo, que possa interferir na saúde e bem-estar da população. Então, essa aqui já é mais direta, tá? Ela já vai falar sobre regras para saúde e bem-estar. Então, ela estabelece já alguns níveis, alguns métodos de medição. E depois a gente tem as nossas NBRs, a 10151, que foi revisada agora em 2019, e a 10152, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho agora da 10151, que fala sobre a medição sonora. Tá? A 10151 antiga, ela tinha essa carinha aqui. Então, eu vou até pegar o vermelho, tá? E vou fazer um X aqui, porque essa é a antiga. Atenção, não usem essa norma, mudou muita coisa, tá? Muita coisa mudou. Mudou o equipamento que a gente pode usar, mudou o tipo de calibração desse equipamento e mudou algumas coisas de método de medição sonora. Então, tomem cuidado com isso e peguem a norma nova, que é essa aqui, tá bom? Então, essa aqui, ok para vocês, tá? Ó, 2019, tá? Então, essa aqui é a correta que vocês vão usar. Por que eu tô falando isso? O material que tá no ambiente virtual de vocês, nosso livro didático, quando ele fala da 10151, ele tá usando a antiga. Ele tá usando a antiga. Então, cuidado. Essa aqui é a nova, ela é de 2019, mudou até um pouquinho do título e mudaram algumas questões de método de medição sonora, tá bom?
Então, quando a gente estiver com aula presencial, novamente, a gente vai fazer uma dinâmica na qual faremos a medição sonora lá no campus universitário. Então, a gente separa em grupos, cada grupo vai fazer medição em um ponto. Biblioteca, ateliê, sala de aula, refeitório, corredores e assim por diante, tá? Depois a gente vai na Avenida Ceará, a gente faz medição sonora também. E aí, na prática, vocês vão fixar melhor como que é esse método de medição. Que altura tem que estar o equipamento, o distanciamento de barreiras, enfim, o tempo, né, de medição, tá bom? Então, essa aqui é a norma nova, tá? Essa de 2019, ok? Então, ela vai fazer essa avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. Então, ela vai determinar esse procedimento de medição do ruído. Então, por exemplo, eu dou bastante consultoria para estabelecimentos que são considerados poluidores. O que é um estabelecimento poluidor sonoro? Um templo religioso, igrejas, templos maçônicos, a gente tem casas noturnas, tabacarias, bares com música ao vivo. Todos esses são considerados estabelecimentos ruidosos. Então, a gente vai lá, faz a medição sonora e avalia o impacto dele para a vizinhança. Se esse impacto realmente existe, ele é aferido com a medição, eu faço um relatório, né? Eu ou outro consultor acústico, estou falando de mim porque eu atuo com isso, né? Então, e a partir disso, o estabelecimento tem que tomar providências. Então, ele tem que fazer tratamento acústico. E aí, um dos tratamentos que ele deve fazer é de isolamento acústico, tá? Então, essa é uma norma muito importante porque ela estabelece essas diretrizes para nós. E depois, cada município vai ter seus termos de referência para nos ajudar a padronizar naquela cidade o que deve ser tratado com maior detalhe ou com alguma regra diferenciada, tá bom? A gente vai falar isso também na questão de horários. Bom, então a 10151, ela vai definir o nível de pressão sonora equivalente, tá? Com ponderação em A, que é isso aqui? Ele é ponderado para audição humana, tá? Isso aqui é a regrinha de cálculo, então essa fórmula tem na norma, porém a gente pode usar o sonômetro, o equipamento, e ele já vai nos converter esse valor, tá bom? Então, o que é o nível de pressão sonora equivalente, ponderado em A? Ele vai ser ruído contínuo equivalente durante um certo intervalo de tempo, tá? Então, a gente tem um tempo correto para fazer essa medição, por exemplo, 1 minuto, 8 horas, durante uma noite inteira, né? Então, a gente vai pegar esse período e vai verificar esse nível de pressão sonora equivalente, tá? A unidade de medida é decibel, dBA. Esse A maiúsculo é porque ele é ponderado em A, ou seja, para percepção humana, como que é o nível de pressão sonora desse ruído, tá bom? Que acontece ali no entorno do local, por exemplo. Aqui é só para vocês verem, né? Um gráfico mostrando toda essa oscilação, então níveis mínimos e máximos, né, de ruído, ó, vai oscilando ao longo do tempo. E aqui é o tempo em segundos, tá? Na horizontal e na vertical eu tenho o nível de pressão sonora em decibel. Então, ele está oscilando e no meio eu tenho um valor médio, que é essa faixa verde, mostrando a média em que ele se encontra. Tá? Esse valor médio tem que estar dentro do padrão para aquele recinto, tá? E para o entorno e o horário também, tá? Tem mais essa. De dia, a gente pode fazer mais barulho. À noite, temos que ser mais silenciosos. E como que eu sei o que é dia e o que é noite? Eu tenho que olhar na norma também. Então, ela recomenda que das 7 às 22 horas é o período diurno e das 22 às 7 da manhã é o período noturno.
mas tem um porém, tá? Para quem é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um pouquinho diferente. A gente tem período diurno, vespertino e noturno, por causa daquilo que eu falei, a nossa lei municipal. Então, isso aqui é apenas para o conhecimento de vocês na parte teórica, ok? A não ser que vocês vão realmente querer que vocês queiram se especializar nessa área, vocês não precisariam saber dessa parte. Mas aqui em Campo Grande, a gente considera período diurno das 6 da manhã até as 18, período vespertino das 18 às 21 horas e o noturno das 21 horas até as 6 da manhã, tá? E o noturno tem um maior rigor em relação ao ruído, que é o momento em que a maioria das pessoas descansam, dormem, né? Vão voltar para suas casas e precisam desse silêncio maior, tá bom? Aqui são alguns croquis de como que a gente faz essa medição sonora. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha, vejam que eu tenho que estar distante de barreiras. Um muro é considerado uma barreira, uma árvore é considerada uma barreira acústica. E a altura padrão que eu devo regular esse meu tripé, no qual eu coloco o equipamento, tá? Então, esse equipamento é vulgarmente chamado de decibelímetro, mas o nome técnico é sonômetro. Então, entre os especialistas, não chamem de decibelímetro, usem o termo sonômetro. Outra dica importante para você sair bem na fita é usar a forma correta do plural de decibel, que não é decibéis, é decibels, tá? Então, use sempre a forma correta do plural em decibels. Opa, desculpa, gente, bati aqui. E você vai sair bem ao falar com especialistas em acústica, tá bom? Então, vamos passando aqui. Eu coloquei o guia orientativo da norma de desempenho, NBR 15575. No guia orientativo, inclusive ele é gratuito, viu, gente? Vocês podem baixar pelo Google, podem baixar pelo site da CEBIC, tá? E no guia orientativo, o capítulo 10 é sobre desempenho acústico. Então, ao invés de você baixar todas as partes da norma, que são 6 partes, e em cada uma das partes ele vai estar falando um pouquinho de acústica, né? Numa parte ele vai falar de fachadas, que é a vedação externa, na outra parte ele vai falar das paredes internas, que ele chama de vedação interna, na outra parte ele vai falar do aspecto hidrossanitário, então como que é a parte acústica que a gente deve tomar cuidado quando está fazendo essa parte de instalação hidrossanitária e assim por diante. Então, cada parte da norma, ele fala um pouquinho de acústica. Aqui no guia orientativo, ele compilou tudo isso, ele articulou tudo isso no capítulo 10, além de ser ilustrado, de ser mais didático. Então, eu trouxe aqui algumas partes dessa norma para vocês, e isso é muito importante. E isso aqui é material que cai na prova, tá? Cai na prova que eu vou elaborar de primeiro bimestre e cai na prova também que vem pronta para vocês no final de semestre. E para quem não é aluno, mas está assistindo esse vídeo, é uma norma muito importante que nós, arquitetos urbanistas, devemos seguir, porque ela é dividida em 3 categorias. O mínimo de desempenho que o profissional deve se preocupar no seu projeto, um desempenho que a norma considera intermediário, já é um pouco acima desse mínimo, e um nível de desempenho superior, quando eu quero fazer um projeto de altíssima qualidade. Aí vocês podem me falar assim, mas é uma recomendação técnica. Sim, ela é uma recomendação, mas o mínimo da norma é obrigatório, tá? É alvo de processo, então o cliente pode levar você para o PROCON e te processar por não ter seguido o mínimo de desempenho estipulado na NBR 15575. E isso é muito grave, a gente não quer ser processado, a gente não quer ser multado pelo CAL e muito menos ter o registro cassado, né? Então vamos seguir as normas, pelo menos o mínimo da norma a gente tem que seguir e alcançar nos nossos projetos. Então, aqui um exemplo, uma das tabelas, tá? Tabela número 42 da norma desse guia orientativo. Então, eu trouxe aqui valores máximos do nível de pressão sonora máximo
medida em dormitórios. Tá? Uma especificação. Essa tabela é para residências que estão inseridas em áreas com a presença de importantes fontes de ruído. Então, é uma residência que você está projetando próxima a uma rodovia, tá? Ou próxima a um aeroporto, tá? Uma rodoviária, uma estação ferroviária, estação de metrô, tá? Está próximo a esses locais extremamente ruidosos. Então, a norma estabelece que para esses locais a gente tem que realizar um levantamento no local e fazer estudos específicos de tratamento acústico antes da inserção do empreendimento. Então, olha só, mesmo antes de eu começar a obra, o que é o ideal, né? Eu já tenho que ir lá e fazer essa medição sonora, tá bom? E aqui a gente tem essas regrinhas. Vejam que essa norma sempre, vou pegar o amarelo aqui, sempre vai dividir a norma em mínimo, valor intermediário e valor superior. Então, se eu estou falando do valor máximo permitido dentro do quarto, olha só o que acontece. Para eu atingir o mínimo, eu tenho que ter 42 decibéis ou menos. Tá? Para eu atingir o nível intermediário, eu já vou ter no máximo 39, tá? 39 decibéis ou menos, ou seja, já é menos ruído dentro desse quarto. E aqui, para eu ter um nível superior de qualidade, para eu ter um quarto extremamente confortável, dentro dele, eu tenho que ter no máximo 36 decibéis ou menos. Entenderam, então, essa parte de desempenho mínimo, intermediário e superior? Se eu entender como que funciona isso aqui, eu consigo entender todas as tabelas da norma, ok? E aí, a gente vai conferindo esses valores, não precisa decorar, é sempre ter a norma em mãos na hora de fazer o projeto, ok? Aqui é um outro exemplo. Nessa parte aqui, eu coloquei o índice de redução sonora ponderado, que é o nosso RW, de componentes construtivos utilizados nessas vedações entre ambientes. Então, o que é isso? Aqui eu estou falando no quanto essa parede ou essa cobertura, no caso aqui é uma parede, tá? No quanto ela é efetiva, o quanto ela isola o ruído de um ambiente para outro. Ou seja, eu vou usar o índice de redução sonora, que tem por sigla RW, que eu circulei aqui para vocês, tá? E a unidade de medida dele é o decibel, ou seja, quantos decibéis eu estou isolando de um ambiente para outro. E aqui a gente tem alguns exemplos da tabela. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, parede entre unidades habitacionais autônomas, né? Eu tenho duas residências unifamiliares, só que eu tô pegando a parede de geminação, elas são geminadas, então eu tenho uma parede em comum. Sabe quando você faz sobrados com geminação, casas com geminação? Agora mesmo eu tô fazendo sobrados, né? Estou fazendo um projeto arquitetônico e eles são geminados de 2 em 2. Tá? Então, tem uma parede em comum. No caso de pelo menos um dos ambientes de um dos lados dessa parede de geminação ser um dormitório. Então, o que ele está falando para mim? Olha, eu tenho duas casas, elas são agrupadas, são geminadas, e em um dos lados tem um quarto. Em pelo menos um dos lados, tá? Qual o isolamento mínimo que eu devo ter de projeto? Então, ele coloca aqui o mínimo de 50 a 54 decibéis. Então, eu vou ter que olhar na norma, depois nos anexos, e verificar exemplos de materiais construtivos que garantem esse mínimo de isolamento. Tá? É uma parede dupla com material isolante de recheio, vou fazer uma parede com tijolo deitado, já vai ser suficiente ou não? Vou ter que pôr uma placa cimentícia de um lado, uma placa de gesso do outro lado. O que eu vou fazer? Então, eu tenho que analisar esses exemplos no anexo da norma. A gente tem alguns catálogos da Caixa Econômica Federal, por exemplo, e a gente tem vários outros catálogos oficiais
e manuais também de acústica que podem lhe ajudar nessa escolha, tá bom? Depois, se eu quero fazer uma parede com nível um pouquinho melhor de isolamento, ela vai ter 55 a 59. Já vou alcançar o intermediário. E acima de 60 de isolamento, eu já vou ter um nível superior de qualidade para esse projeto, tá bom? Então, isso é muito importante porque é uma tomada de decisão para o seu projeto. Então, a parede de geminação, eu sempre vou ter que ter um cuidado a mais e usar um material que seja mais isolante. Eu vou buscar essa especificação no fabricante, eu vou pesquisar essa bibliografia que vai me dar esse exemplo, né, de isolamento. E se for uma reforma, eu vou fazer a medição sonora simultânea. Então, eu tenho o microfone em um lado do recinto e na outra sala eu vou ter um sonômetro e aí eu consigo capturar a poluição sonora, né? Na verdade, o quanto eu tenho de vazamento de som de um lado para o outro, consigo fazer o cálculo e adequar. Então, dá para a gente trabalhar com uma reforma e dá para trabalhar para elaborar um projeto do zero que já saia todo perfeitinho. Então, aqui eu peguei a última parte da norma, ela traz esse resumão aqui, ilustrado, com vários apontamentos, não vai dar para ler aqui no slide, mas no final do manual da Proacústica, esses manuais são gratuitos no site da Proacústica, que é proacústica.org.br, se eu não me engano, ou .gov.br ou .org, acho que é .org, tá? Dá uma olhadinha lá depois, vocês conseguem baixar esse material gratuitamente. E aqui eu coloquei um exemplo de laje, tá? Com isolamento adequado. Então, aqui eu tenho a laje, aqui embaixo eu tenho um revestimento de gesso, aqui em cima eu tenho meu contrapiso, né? E com essas camadas eu já alcanço o desempenho mínimo da norma. Porém, a gente sabe que o mínimo nem sempre é confortável, tá? Não significa que porque você alcançou o mínimo, você está dentro do conforto acústico. Então, se a gente aumentar aqui essa camada, deixa eu fazer de outra cor, e colocar aqui, antes do contrapiso, um material resiliente, por exemplo, a gente consegue aumentar esse isolamento entre um pavimento e outro e consegue atingir um nível intermediário de desempenho na norma ou até mesmo um nível superior, ok? Bom, e se a gente for analisar a 15575, ela fala um pouquinho sobre pisos, tá? Então, isso que eu acabei de falar de laje, ela explica, ela fala vedações verticais internas e externas, e ela ainda fala um pouquinho sobre a parte de cobertura, porque a gente tem muito ruído de impacto quando esse terraço é utilizado para salão de festas em condomínios, né? E a gente tem também o ruído aéreo quando é um estabelecimento perto de aeroportos. Então, ela estabelece também esses padrões, esses critérios para cobertura ser isolante também, tá? E aí, aqui ela vai explicar os cálculos. Então, eu tenho um corredor e aqui é um apartamento. Então, essa transmissão pela parede é o DNTW, aqui está na norma. Então, é essa transmissão de ruído, né, esse isolamento que eu devo ter. Bom, e aqui eu vou mostrar essas regrinhas, uma de cada vez, tá? Então, a gente tem o LNTW, que é esse isolamento ao ruído de impacto de sistemas de pisos. Então, eu já coloquei aqui um exemplo para vocês, a gente aumentar esse isolamento, a gente coloca um material que é resiliente entre a laje e o contrapiso, e depois que a gente faz esse contrapiso, a gente coloca um piso normalmente, flutuante ou um piso convencional.
tá? E aí o nível de desempenho mínimo da norma, como eu falei, ele é sempre obrigatório. Então, o sistema de piso, se eu estou separando unidades habitacionais, ou seja, entre um apartamento do pavimento térreo e o do primeiro pavimento, né? Eu tenho que ter esse isolamento ao ruído, ele vai ser o nível de pressão sonora de impacto, né, aceitável entre um ambiente e outro. Então, ele tem que ser menor ou igual a 80 decibéis. Tá? O sistema de pisos de área de uso coletivo, por exemplo, aqui na tabela ele coloca atividades de lazer e esportivas, né? Salas de ginástica, salão de festas, home theater, né? Que é salinha de cinema, assim por diante, em cima de unidades habitacionais autônomas. Então, eu tenho, em muitos condomínios, a gente tem essa área de lazer lá na cobertura e logo abaixo eu já tenho apartamentos. E aí, olha só, eu só posso emitir no máximo 55 dB, tá? 55 decibéis ou menos. Então, veja que o isolamento tem que ser mais reforçado nesse caso. E isso já é um padrão da NBR 15575. Bom, pessoal, aqui a gente tem outro tipo de cálculo que a gente tem inserido na norma. Já vem a tabela com padrão, coloquei aqui o mínimo obrigatório, que é o DNTW. A unidade de medida dele também é o decibel e é o isolamento ao ruído aéreo de sistemas de piso. Então, qual deve ser o isolamento mínimo para esse ruído aéreo que está chegando no outro ambiente? Então, ruído, primeiro eu posso ter um ruído de impacto, mas depois, pelos flancos, pelas frestas, ele acaba chegando como um ruído aéreo, tá? Ou a palavra falada, música, aeronaves que estejam circulando, elas podem provocar esse ruído aéreo. Então, o isolamento mínimo ele vai ter um valor, mas ele pode ser um isolamento maior que esse valor, ou seja, o mínimo é esse que está tabelado. Então, por exemplo, aqui o sistema, deixa eu pegar o grifa-texto, sistema de pisos entre unidades habitacionais autônomas, no caso de pelo menos um dos ambientes ser dormitório. Então, tentei colocar o exemplo aqui, né? Então, pelo menos um é um quarto, a pessoa aqui tentando dormir, tirar uma soneca. O isolamento mínimo é de 45 decibéis. Tá? Ou maior que isso deve ser o isolamento. Então, eu vou ter que pensar nesse meu sistema de laje e pensar também na vedação e no encontro da laje com as paredes, porque tudo isso vai acabar transmitindo ruído aéreo, além do ruído de impacto, que é o que a gente acabou de falar no slide anterior, vai transmitir também esse ruído aéreo para o ambiente. Então, o isolamento mínimo seria de 45 decibéis, mas eu posso ter um isolamento maior, até deveria, porque aí posso garantir um nível até superior de desempenho para esses dormitórios. E aqui eu coloquei também a parte número 4 da norma, que fala sobre vedações verticais internas. Então, eu estou falando das paredes internas e aí eu coloquei aqui um exemplo. Então, agora eu não estou mais falando de piso, né? Estou falando de paredes. E é uma parede interna, tá vendo? Não é de fachada. Falando de parede interna entre um ambiente e outro. Então, eu tenho aqui entre unidades habitacionais autônomas, eu estou falando, por exemplo, de uma parede de geminação. Repararam que eu gosto, né, de falar de parede de geminação. É porque vocês não imaginam o tanto de problema que a gente tem com parede de geminação. Aliás, se vocês imaginam, coloca aí um comentário depois nos posts do vídeo, tá? Porque realmente tem muita gente que mora em casas geminadas, tem muito problema e não sabe como resolver, né? Então, aqui, a parede de geminação, na situação onde não haja ambiente dormitório, eu vou ter aí maior ou igual a 40. Então, o mínimo é 40 dB de isolamento. Se for maior, vai ter um isolamento com desempenho melhor, né? Então, o mínimo que eu tenho que garantir pela norma é 40 dB. Vejam que aqui também é o DNTW, tá? E paredes entre unidades habitacionais autônomas, ainda estou falando da parede de geminação, né? Que eu peguei ela aqui como exemplo hoje.
Agora, pelo menos um dos ambientes é um dormitório, que é bem esse meu exemplo aqui, ó. Né? O rapaz aqui tá querendo tirar uma soneca. Mas do outro lado, tô assistindo o meu jogo de futebol aqui, do meu time favorito, né? Não vou falar aqui qual time, mas tô assistindo. Aí do outro lado, tentando dormir. O que acontece? Pelo menos 45 decibéis eu tenho que garantir para esse dormitório, senão eu não passo na norma. E, como eu falei, eu posso ser processado. O cliente que comprar esse apartamento, ele pode entrar no Procon, pode processar, porque eu não garanti o mínimo obrigatório da norma. E isso é muito importante nós profissionais sabermos, não é isso? Além disso, eu peguei aqui também só algumas referências também para a gente tentar interpretar um pouquinho da diferença padronizada de nível ponderada, que é medida a 2 metros da vedação externa do dormitório. Isso aqui é padronizado, tá? É o D2MN-TW da NBR 15575. Então, olha só. O que é o foco principal na norma de desempenho? São os dormitórios. Tá? Então, vocês podem ver que ela sempre se remete a dormitórios. Então, eu tenho que garantir que, pelo menos nos dormitórios, eu tenha boas vedações e em relação à cobertura também, tá? Então, a parte 4 fala das fachadas e a parte 5 da norma fala de cobertura, de telhado. E aí eu tenho que fazer o seguinte, para eu saber classificar como vai ser o material, o sistema construtivo dessa fachada e dessa cobertura, eu tenho que entender o entorno. Então, a gente tem que estudar o que a norma chama de classe de ruído. Né? Então, eu estudo a localização onde vai ser inserido esse empreendimento, eu faço a medição sonora a 2 metros do que seria a fachada, tudo, para eu entender qual vai ser o isolamento mínimo que eu devo dar para essa fachada. Então, vejo aqui, ó, maior ou igual a 20, maior ou igual a 25 e maior ou igual a 30 decibéis de isolamento. Né? É o que tem que ter nessa fachada e nessa cobertura. Então, o valor menor é para quando ela está distante de fonte de ruído intenso. O valor intermediário são áreas sujeitas a situações de ruído intermediária, tá? Que não é nem um bairro extremamente silencioso e nem a última situação, que seria uma área de ruído intenso de meios de transporte ou de outras naturezas, como rodoviárias, aeroportos, ferroviárias, metrô, etc. Então, eu não estou nem colado no aeroporto e não estou nem num bairro extremamente silencioso. Eu estou ali num bairro que é misto, que já tem um pouco de zona comercial, que já tem algum corredor de veículos, né? Corredor onde eu tenho mais movimentação, tá bom? Então, isso aqui também é extremamente importante a gente entender. Classe de ruído para definir fachadas e coberturas desse empreendimento. E falando estritamente de cobertura, a gente volta no LNTW, menor ou igual a 55, quando eu penso em cobertura acessível de uso coletivo para pessoas. Tá? Então, tentei colocar uma referência aqui. É uma cobertura de um prédio que tem área de lazer, e aí passa avião, passa um monte de coisa, como que eu faço? Qual que vai ser o mínimo de isolamento nessa cobertura aqui, tá? Então, o nível de pressão sonora de impacto padronizado, ponderado, a gente chama de LNTW, para ensaio de campo. Então, eu vou lá e vou fazer essa análise, tá? Então, eu não posso deixar transmitir mais do que 55 decibéis nessa cobertura, tá? Então, o máximo que eu posso deixar transmitir da parte de cima da cobertura para esse ambiente que está logo abaixo dela, 55 decibéis. Então, não precisa decorar tudo isso, a gente tem vários manuais, a Proacústica, como eu falei, que é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, fez vários manuais. Quem é meu aluno da graduação, eu já deixei o link no ambiente virtual para vocês. Então, isso que a gente acabou de falar de classe de ruído, tem um manual ilustrado explicando como que faz, como que a gente faz essa análise. Você que é arquiteto urbanista também,
didático e dá para aprender e começar a entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Contrapisos flutuantes, então como melhoro esse isolamento da laje, né, entre um pavimento e outro, então ele já dá os cortes e os detalhes técnicos, então é muito bacana para quem está nessa parte de detalhe construtivo também. Esse aqui é o manual Proacústica sobre a norma de desempenho, então tudo isso que eu falei tem nesse manual e tudo ilustrado e com exemplos, todas essas partes que eu vim relatando, tá? Esses links eu já deixei no AVA, no ambiente virtual para vocês, e é gratuito pelo site da Proacústica, quem tiver com algum problema no ambiente virtual, ou também que não for aluno, pode baixar pelo site da Proacústica. Tá? Aqui outros detalhes, esse manual da acústica básica, ele foi lançado agora, final de 2019, ele é maravilhoso, ó, ele é muito bom. Aqui a gente tem também esse para qualidade acústica de escolas, então meus alunos que estão projetando escola, peguem como exemplo. E esse outro aqui é de auditórios, que também é muito bacana, então você que está pegando uma reforma ou projetando do zero, uma sala de cinema, nem que seja em casa, ou uma sala de aula, uma sala de treinamento. Às vezes não é um auditório tão grande, mas está pegando um espaço que vai ter conferências, que vai ser uma sala de reunião, ele ajuda muito, é bem didático esse manual. Tá? E aí eu fecho essa aula com mitos e verdades, tá? Para vocês responderem. Eu não vou colocar as respostas, eu vou deixar como uma atividade para vocês fazerem e me enviarem por e-mail, tá bom? Lá no nosso ambiente virtual eu vou deixar as datas programadas para vocês me enviarem as respostas, tá certo? Então, eu vou deixar aqui alguns mitos e verdades para vocês responderem. Quem é meu aluno sabe que em sala de aula eu já estava fazendo um pouco isso de mitos e verdades, então vou dar continuidade para a gente ter esse ar de sala de aula e não perder isso. E continuamos juntos, né? Firmes e fortes. Então, eu deixei aqui linhas de vegetação, ou seja, árvores, indagando se elas são barreiras acústicas com boa atenuação sonora entre as fontes externas e fachada. Coloquei apartamentos em níveis mais altos, se eles são realmente sempre menos expostos ao ruído externo do que os localizados em andares inferiores. Coloquei aqui isolamento acústico de uma esquadria, né? No caso aqui uma janela, se ele é determinado pelo vidro. Elementos arquitetônicos, se eles influenciam o isolamento acústico de fachadas. No caso dos elementos ali eram sacadas, né? Algumas saliências, tá? Aqui o isolamento acústico da esquadria, estou indagando se ele é ou não o principal fator para o desempenho acústico global, em conjunto, nesse sistema de fachada. O maior nível sonoro incidente na fachada sempre ocorre no horário de pico de trânsito, tá? Então, aqui estou falando da parte de trânsito. E aqui mais alguns estão sem figura, mas sem problema, né? Dá pra gente responder também. Sobre contrapisos, tá? Então, contrapiso flutuantes, os contrapisos podem reduzir muito o incômodo para os vizinhos de andares abaixo da unidade? Então, esse podem aí também gera dúvida, né? Contrapisos flutuantes são adequados para o isolamento de equipamento? Aqui, o contrapiso pode ser utilizado como contrapiso radiante aquecido, né? Ai, que isso! Com um projeto adequado, dá uma olhadinha no manual da Proacústica, tá? De contrapisos flutuantes. Lembra que ele é gratuito, faz download. A introdução de forro convencional de gesso, tá? Tô colocando forro comum de gesso no inferior, tá? Que é quem está recebendo a poluição sonora, tem influência na redução do ruído de impacto, tá? Então, isso é muito importante, tem muita gente que erra essa parte aqui. E dobrar a espessura do material resiliente resulta o dobro do isolamento acústico. Então, vamos lembrar da unidade de medida decibel, que a gente já trabalhou também, dá uma relembrada nisso aí. Pode ser aplicado qualquer tipo de revestimento típico sobre contrapiso flutuante, como piso de madeira, cerâmica, carpete, laminado, etc. Será? Qualquer material resiliente pode ser
utilizado, na verdade ficou erradinho aqui, para execução de contrapisos flutuantes, tá? Pode ser utilizado? Sim ou não? Ó, aqui que ficou errado, tá? É utilizador. E é isso, gente, tá? Muito obrigada. Deixei uma mensagem aqui para vocês. Em qualquer área do conhecimento, desinformação gera incerteza. Incerteza gera riscos e quanto maior o risco, maior o preço. Então, vamos estudar essa parte de legislação e normas. Eu acho que essa frase caiu muito bem aqui, porque a gente precisa estar bem informado como profissionais e assumir essa postura, tá bom? Eu deixei aqui a bibliografia, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Algumas dessas também já estão no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E espero que o conforto não seja apenas ideia e se concretize nos ambientes, dando-lhes sentido. Peguei emprestada essa frase do Aloysio Schmid, de um livro que eu gosto muito, que fala sobre essa ideia do conforto, faz essas reflexões, e deixei aqui o Instagram, tá? do ateliê, que é o meu escritório, e o outro Instagram, que é o que eu posto bastante coisa de sala de aula também, arc.camila.amaro, o meu Gmail, para quem ainda não tinha, tá bom? Meu contato tá aí. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula, então.